Graças a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor, pela ministração. Com certeza você que está aí me assistindo, nos assistindo, foi edificado, já está sendo edificado pelas orações, pelas ministrações musicais que foram feitas aqui agora. Eu gostaria um pouco mais da sua atenção para esse momento da ministração da palavra. Peço que o Espírito Santo seja o responsável agora por iluminar a minha e a sua mente, uma vez que o mesmo Espírito, ele é o autor dessa palavra e o inspirador dessa palavra. Ele é o que revela, ele é o que o inspira, mas ele também é aquele que ilumina a mesma palavra que revelou e inspirou. Alguém diz que as Escrituras foram reveladas e inspiradas, isso é fato. Isso já terminou, isso já se fechou. O que Deus teve para falar, para dizer, Deus já disse. É claro que Deus teria muito mais algo para falar, mas Ele sabe que a sua palavra, ela é poderosa, ela é infinita, ela vai além do mais. Você, de repente, já teve uma experiência de, por várias vezes, em momentos diferentes, ouvir a mesma pregação de um mesmo texto, em perspectivas e nuances diferentes. Isso mostra a grandeza, a possibilidade, o poder da palavra. Então ela já foi revelada, já foi inspirada, mas uma coisa que continua, e sempre tem que continuar, e que isso é privilégio, é inerente, está reservado para nós, é a iluminação do Espírito, para mim e para você, da palavra. Isso é inquestionável, isso é determinante para nós lermos bem as Escrituras. Então, gostaria que você fosse hoje agora, nesse momento, na sua casa, no seu escritório, na sua sala, na cozinha, onde você estiver, no carro, não sei. Que você seja iluminado pela presença do Espírito nessa leitura da palavra. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Eu não vou dizer para você abrir o seu celular. Tem gente que usa só celular. Então, toque aí no seu celular. E que nós lêssemos a partir do capítulo 3. A partir do verso 1 até o 17. É claro que eu vou destacar alguns versículos desse texto do capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, todo o capítulo 3 nós vamos ler, amém? Você que está comigo aqui e que está comigo aí na sua casa, gostaria que você entendesse em que situação, ou melhor, em que circunstância, ou qual situação, na verdade, Paulo recomenda, exorta, fala, aconselha Timóteo para permanecer, continuar sendo esse jovem que honra a Deus, amém? Verso 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: sabe porém isto, Timóteo, nos últimos dias, e me parece que é bem propício, né? É o sentimento que nós temos nessa época. Parece que nós estamos vivendo os últimos dias. Um sentimento. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso aqui, olha como é sutil. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
ele fala para Timóteo: foge também destes. Foge também destes. Verso 6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha só que realidade. Homens que se aproveitam de mulheres carentes, mulheres que estão ainda engateando na fé cristã. Preste atenção. Verso 7: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés naquela geração, também estes resistem à verdade. Está vendo? Ele está comparando uma geração com a outra geração. E me parece que a mesma bênção que existia lá atrás existe aqui agora, mas também a mesma resistência que existia lá atrás existe também aqui agora. A mesma maldição e a mesma bênção existe na mesma época. Então, uma é possível, outra também é possível. Também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Serão expostos, em outras palavras. Irmãos, presta atenção. Esses homens que se disfarçam com uma falsa piedade, apresentando uma piedade, uma eusébia. Eusébia significa no grego uma boa reverência, uma boa veneração, uma boa admiração. Existe uma performance visível que se projeta na vida desses homens em relação a Deus. Então eles enganam, por isso que facilmente eles entram nas casas das mulherinhas. Olha que interessante isso. Quando você se apresenta como um homem piedoso, você consegue enganar muita gente. Olha a recomendação que Paulo faz a Timóteo para fugir desse comportamento. Para fugir desse comportamento. Para viver a verdadeira vida cristã. Por isso que ele fala no verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Se você não tem referência alguma, você tem a minha referência. Se te falta alguém, então olhe para mim. Olha que autoridade. Olha que ousadia e que autoridade que Paulo fala de si mesmo. Parece ser prepotente, arrogante, mas não. Paulo está dizendo assim: olha, se tem alguém que você pode seguir, então, me segue, me siga. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, gente, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Timóteo, pelo menos veja pelo lado aparentemente negativo pelo qual o mundo vê. Porque quem é perseguido, quem sofre, está perdido. Só que o sofrimento e a perseguição aqui é por algo valioso, é por causa do Evangelho. Olha aqui para mim, se vocês estão fugindo de perseguições e sofrimento, existe uma possibilidade, talvez você esteja sendo tentado a fugir daquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Em você e através de você. Para ser usado por Deus, a gente passa por essas perseguições. Para representar esse Deus, para honrar esse Deus nessa geração, você tem que sim passar por isso, necessariamente. Isso trata com você e faz com que você tenha força, ânimo, coragem para enfrentar o mundo que você vive. Paulo não negou nenhum desses sofrimentos por conta do Evangelho. Então está dizendo assim, ó, pelo menos Timóteo, olha para mim,
e pelas coisas que estão acontecendo comigo, ainda que tenha sofrimento, não fuja do seu lugar, não queira outra coisa. Olha o verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente, Eusébia, em Cristo Jesus, não fora de Cristo, serão perseguidos. Está dizendo assim, olha Timóteo, se você realmente quer viver de forma piedosa, então saiba, você vai trilhar o mesmo caminho de Jesus, o mesmo caminho que eu estou trilhando. Isso faz parte daqueles que me amam, os que amam a Deus. Verso 13, mas os homens perversos, aqueles que pervertem as coisas, e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, para Paulo dizer o que ele vai dizer agora nos versos seguintes, você precisa entender esses versículos anteriores aqui, porque é dentro desse contexto que Paulo começa a exortar Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu. Eu não sei se você está fazendo um link com a sua vida, eu não sei que mundo que você vive, que mundo que você percebe, presta atenção, eu não sei que mundo que você vive, e o mundo que você percebe ao teu redor, o contexto onde você trabalha, o contexto onde você convive, você tem acesso, se você entende que esses tempos se configuram e parecem ser difíceis, eu não sei se você percebe isso na sua casa, não sei se você está percebendo o que está acontecendo dentro do seu lar, e fora do seu lar. Eu sei que existe uma recomendação no meio de toda essa dificuldade, e a recomendação é para uma geração que está pelo menos disponível para aprender a obedecer, e para saber enfrentar esses tempos difíceis, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. Que conteúdo é esse que eu aprendi, que me faz vencer esse tempo difícil? A palavra de Deus. Olha só o verso 14, diante do contexto, diante da circunstância ou situação que Paulo vivia mesmo com Timóteo, e ele está falando para Timóteo aqui, irmãos, porque Timóteo era um jovem, que possivelmente estava assumindo essa comunidade aqui. Olha o desafio ministerial aqui, presta atenção, você não pode ser apenas um membro de uma igreja, olha aqui, um participante de um ministério apenas, mas você tem que exercer o teu ministério. Tem gente que passa pelos ministérios da igreja, tem gente que exerce ministério na igreja, é diferente, e tem as implicações desse ministério, ele entende que esse ministério tem tudo a ver com o chamado de Deus para a vida dele. Timóteo sabia que iria enfrentar uma comunidade de bispos, de anciãos, e ele precisava ser preparado para alguém que tinha uma experiência um pouco melhor do que a dele, Paulo. E ele precisava avançar, e Paulo sabia que ele precisava de ensinos. Eu não sei se você, homem e mulher, está querendo avançar na sua vida cristã, na sua vida ministerial, e se você se preocupa com a próxima geração. Ainda bem que hoje eu só estou pensando assim porque eu tenho filhos. Talvez se eu não tivesse filhos, eu não estaria falando para a próxima geração. Eu tenho 3 filhos e eu me preocupo com os meus filhos. Agora, não é só com os meus filhos, é com os filhos dos demais que estão aqui, e que estão aí na sua casa. Paulo não era pai de fato, de sangue de Timóteo, mas se tornou um pai espiritual de Timóteo. Por isso, responsável direto pela fé desse menino, pela maturidade, pelo ensino espiritual dele. Quem gera vidas espirituais, se preocupa e cuida dessas vidas espirituais. Quem gera vida espiritual, se preocupa com vidas espirituais. Quem não gera vida espiritual, não tem compromissos com seus filhos espirituais. Timóteo tinha uma avó, tinha uma mãe, tinha um pai. Valoide, mulher forte, significa. Eunice, Eunike, interessante, Nike, esse tênis que você usa, Eunike significa boa vitória. Tinha uma mãe que buscava uma boa vitória na sua vida. Tinha um pai que era grego,
possivelmente não convertido nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. Talvez uma crise paternal havia em Timóteo, sem uma referência masculina. Deus, pela sua graça, faz com que Eunice e Lloyd tenham um encontro com Paulo, é evangelizada por eles, se converte, e aí no meio da bagunça lá, dos convertidos, eu não posso sair tanto porque eu estou achando que eu estou na igreja, vocês não podem vir para a igreja não, irmãos, vocês estão me atrapalhando porque eu tenho que ficar aqui, ó. Já queria sair, tentação aí, é que tem gente aqui, irmão, vocês não sabem, não um pouco, está começando, os irmãos estão querendo vir para a igreja, ai Jesus, o que eu estava falando mesmo, vamos lá, da Lloyd, essas mulheres se converteram, é igual assim, o pastor traz uma bênção, uma pregação boa, as irmãzinhas vêm tudo para frente, pastor, o senhor é lindo, o senhor falou meu coração, e começa, ora para o meu filho, com certeza Lloyd e Eunice apresentou Timóteo para Paulo. Paulo viu Timóteo uma possibilidade de perpetuar uma geração, de investir na próxima geração, e ele viu Timóteo, Timos, tel, Timos honra, tel Deus, ele viu aquele que pode honrar Deus. Olha que interessante, ele enxergou uma possibilidade, ele enxergou com uma visão do alto. Olha só a importância de homens espirituais, de homens de Deus na minha, na sua vida. Homens de Deus, homens espirituais, têm visões do alto, visões de Deus. Deus não precisa, mas entenda onde estou falando, é uma forma humana de falar. É como se Deus precisasse de alguém para ver aqui embaixo, e revelar aqui embaixo como eu devo enxergar as pessoas. Deus fez com que Paulo enxergasse uma possibilidade na vida daquele que podia honrar Deus. Não basta ter um nome bonito, um homem de caráter, você precisa viver o caráter desse nome na sua vida. Timóteo é aquele que honra Deus. Ele tinha referência na sua avó, uma mulher forte, tinha uma referência na sua mãe, que buscava uma vitória, e olha só, ela era judia, o pai era grego, olha só, olha que interessante essa ideia. Quando o pai é judeu e casa com uma não judia, o filho não necessariamente é um judeu de fato. Olha só, o pai é judeu, a mulher dele não é judia, e o filho dele não é considerado pelo judaísmo como judeu. Mas ao contrário, sim, a mãe é judia, o pai não é judeu, mas o filho é considerado judeu. Por que judeu? Por que ele é considerado? Porque o filho fica mais próximo da mãe, é a mãe que cria, desde o começo, por isso que ele fala que desde a infância, está falando brefos, está usando uma palavra assim, recém-nascido, porque desde recém-nascido, você tem recebido todas as instruções do judaísmo, todos os ensinos do Antigo Testamento, então está dizendo assim, você porque está próximo da mãe, porque a mãe é a chance do filho ser ensinado nos princípios e valores do judaísmo. Olha que interessante isso, muito legal isso, por isso que só faltava uma coisa para Timóteo, faltava ele ser circuncidado, em Atos 16 acontece isso, e Timóteo, cara, ele, desde cedo, com pelo menos 20 anos de idade, ele já conseguia demonstrar, assim, que ele seria um jovem, um homem chamado por Deus para liderar uma comunidade, ministrar numa igreja. Olha que interessante, qual é a recomendação de Paulo para Timóteo nessa circunstância em tempos difíceis? No meio de homens pecadores, obstinados, rebeldes, presta atenção, o tempo difícil aqui, não é só o tempo que está difícil porque o tempo está fechado, está muito calor, está muito frio, está muito nublado, não é isso, o tempo difícil vem acompanhado com os seus personagens, o tempo difícil vem acompanhado com as más referências que nós temos nesse mundo de hoje. Sabe o que faz com que o tempo fique duro, difícil? É quando a gente entra numa casa, a gente vê pais que não temem a Deus. A gente vai para um serviço onde o patrão não teme a Deus e faz tudo errado. Aonde a gente vai trabalhar, a gente sabe que tem pessoas ali que não tem nenhum compromisso com Deus e geram uma tensão, a presença, os valores geram
crises ali no serviço. Até na igreja a gente sente isso. Não é diferente. Então Paulo fala assim para Timóteo. Olha o verso 14, é onde eu vou destacar 14, 15, 16. Tu porém, Timóteo, você, permanece naquilo que você aprendeu. E de que fosse inteirado, olha só, naquilo que você aprendeu, que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. 3 coisas interessantes aqui. Verso 15, e que desde a sua infância, desde brefos, recém-nascido, sabes as sagradas letras. Por que recém-nascido? Talvez a gente não falasse isso para os nossos de hoje aqui do cristianismo. Porque se tem uma cultura que desde pequeno aprende a Torá, a decorar tudo isso praticamente, é o judaísmo. Desde pequeno essas crianças são atacadas dentro, marcadas dentro delas, marcadas dentro porque é ensino, dentro, sina, marca, ensinadas dentro, eles são atingidas pelos sinais que começam a se revelar. A palavra Torá significa isso, sinais, marcas que começam a se revelar. Olha que interessante. Qual é o conteúdo que você mãe, que você pai, seja pai ou mãe de fato, de sangue, ou pai ou mãe espiritual, quais são os sinais que você tem começado a revelar dentro dos seus filhos espirituais? Desde a infância. Entenda que a infância aqui de fato é infância, mas todo aquele que se converte começa uma infância na vida espiritual. Quais são as primeiras marcas que eu recebi na minha infância espiritual? Muitas. Eu lembro de muitas coisas boas na escola dominical, de professores meus, que hoje me vem pregar, manda um recado e fala assim: Gutinho, porque eu era Gutinho, aonde você chegou? Aí eu falei: pois é, só Deus pode fazer isso. Só Deus poderia fazer isso. Jamais eu ia pensar que lá atrás Deus ia me trazer onde eu estou. Jamais. Por isso que tem que ser real, não pode ser performance. Não pode ser mentiroso, com fingimento hipócrita. Tem que ser verdadeiro. Não pode ser só forma, tem que ter conteúdo, tem que ter essência, tem que ser genuíno. Tem que ter um caráter de que aquele que foi chamado, é chamado para honrar Deus no meio do trajeto. E aí eu vou explicar o que é a honra para vocês aqui um pouco, para vocês entenderem o que é honra. E vocês vão aprender o que é honra. E vocês vão mudar a perspectiva de vocês caminharem sozinhos onde vocês estão. A honra tem tudo a ver com aquilo que você faz sozinho, onde ninguém te vê. A quem você está honrando? Verso 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Parece que a salvação aqui, é certo que é Deus que salva, certo? Mas a salvação também traz a ideia de algo que eu aprendo e vai me libertando, porque a salvação aqui é sozo no grego, e tem a ver com libertação, cura e salvação. Tem toda essa raiz, é algo que cura, que liberta e que salva. Que a Escritura, quando eu tenho contato com ela vai me libertando e gerando fé em Cristo Jesus. Uma pena que o ladrão da cruz só conheceu Jesus ali na cruz, e foi salvo na cruz. Talvez ele tenha ouvido falar sobre Jesus, mas ele não conheceu e não criou um relacionamento com Jesus. A salvação, mais do que ser transportado de um lugar para o outro, tirado de um mar que você está se afogando para levado para a beira da praia, entenda? A ideia da salvação, fui salvo, quer dizer, fui tirado de onde estava morrendo e fui levado para um lugar mais tranquilo. A ideia da salvação nas Escrituras tem a ideia de relacionamento com Deus. Aquilo que o homem perdeu no jardim do Éden. O que o homem perdeu? A pior coisa que o homem perdeu não foi o ambiente do jardim. Eu perdi todas aquelas frutas maravilhosas. Eu perdi toda aquela paz. Não. Ele perdeu uma coisa muito importante. Quando você é expulso da sua casa, e Deus não tem problema de expulsar ninguém, e Deus fez isso. Você sim tem dificuldade de expulsar seu filho da sua casa. Eu tenho.
Mas Deus não teve problema com fazer isso com Adão e Eva, por consequência. Quando você é expulso do seu ambiente, você perde a roupinha lavada, a comidinha feita, o teu quarto, a tua caminha gostosa, você perde uma série de coisas, mas sobretudo, quando você é tirado daquele ambiente, você perde o relacionamento com as pessoas que você tem ali dentro, não é verdade? Você não tem relacionamento mais com o pai, com a mãe, e a pior coisa que aconteceu com o ser humano foi a intimidade com Deus. Isso é salvação. A salvação é que no plenitude dos tempos, Jesus veio para resgatar isso. Agora eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, olha só a salvação, é você se relacionar de novo comigo. Porque se Deus quisesse salvar a gente agora para ir para o céu, isso já seria feito de uma hora para outra. Mas não, o relacionamento com Deus, salvação significa voltar a ter contato com Deus. Olha que interessante, Paulo fala de um jeito aqui, dizendo assim, olha, são as escrituras que vai fazer com que você conheça e se relacione com Deus em Cristo Jesus. Isso trará libertação para você no meio do processo da caminhada da sua vida cristã. E é verdade, porque existem crentes que não querem crescer espiritualmente e ficam dentro da igreja, sendo escravos do pecado. Por isso aqui, está aqui as referências erradas. Homens que são egoístas, continuam tendo na igreja. Avarentos, continuam tendo na igreja. Jactanciosos, continuam. Arrogantes, continuam. Blasfemadores, continuam. Desobedientes aos pais, é o que mais tem na igreja. Tudo aqui, dentro da igreja. Ele está falando de uma realidade do mundo, mas uma realidade que existe também dentro da igreja. Você entende isso que eu estou falando? Você vai passar a vida toda na igreja, e você achando que a igreja vai mudar você, e você vai continuar, e exigindo uma santidade de quem não pode te dar, e você também não quer mudar, e você vai continuar sendo arrogante, jactancioso, orgulhoso, pecador, e não vai mudar a sua vida. Isso aqui tudo trava o teu relacionamento com Deus. Você quer uma coisa que acaba com você? É quando você peca de forma muito terrível, e você fica uns 2, 3 dias para voltar a entrar no eixo, a conectar. Até lá você confessou 10 vezes ou mais o mesmo pecado que você cometeu lá atrás. Geralmente é assim. Pessoas que têm dificuldade de sentir o perdão de Deus e de se perdoar. É dentro desse contexto que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, está na hora de avançar. Verso 16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só, tudo isso para quê? A fim de que o homem de Deus, aqui homem é antropos, que é ser humano, não tem nada a ver com o gênero masculino, é o gênero humano, homem e mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Irmãos, se eu poderia dar um tema para essa pregação, seria assim, uma geração que honra a Deus. Eu espero que essa manhã você entenda uma proposta para você que já nasceu, tem muitos anos de vida, muitos anos de igreja, muitos anos de conversão. Você aí que está com 60, 80, 70, 80 anos, você que está com 50, 40 e poucos anos de idade, é nessa geração onde os seus filhos e netos estão existindo. Então pensa na geração do momento. É na sua geração que você tem que mudar e ser transformado. É na sua geração que você tem a possibilidade, em Deus, agora, de mudar o seu comportamento nesse trajeto de vida cristã, porque tem a ver com trajeto. Você quer honrar Deus? Olha aqui, você quer honrar Deus? Então caminhe do jeito de Deus. Você quer honrar o teu pai e tua mãe? Então obedeça o que ele está pedindo para você. Qual é a proposta aqui? Está dizendo assim, uma geração que honra a Deus, ela respeita os sinais de trânsito. Em outras palavras, ela respeita os sinais da caminhada. Quais são os sinais da caminhada? Para que eu não seja pego como um transgressor nos tempos difíceis, como aqueles aqui que parece que não querem resolver as suas vidas, no trajeto nessa estrada da vida cristã, presta atenção, se você não respeita os sinais, você vai ser multado. O que seria multa? A desonra. A desonra. O que pode ser feito para que eu possa honrar a Deus? É quando eu respeito os sinais
do trajeto da vida cristã. Paulo está falando assim para Timóteo, presta atenção, você quer honrar a Deus? Então, permanece naquilo que você aprendeu. Irmãos, Paulo faz referência, tanto na primeira carta, como na segunda carta de Timóteo, sobre os cuidados que Timóteo deveria ter para enfrentar, ainda jovem, essa comunidade. Na primeira carta, Paulo destaca algumas palavras aqui interessantes, como cuidado, vigilância, força, compromisso, da parte dele e da parte de Timóteo. Na primeira carta. Na segunda carta, interessante, ele destaca o seguinte, que tem a ver com o teor de toda a carta. Na segunda carta, batalha, responsabilidade e instrução. Quem não é bem instruído sobre as normas de trânsito, vai transgredir as suas leis. Entende o que estou falando? Quem não é instruído sobre as normas de trânsito, vai transgredir sua lei. E aqui está falando de uma vida espiritual, que se relaciona com Deus. Talvez, isso não te interesse muito, mas me interessa muito. É isso que preserva a minha vida, é isso que preserva a paz no meu coração, é isso que me faz feliz em caminhar e ter certeza do chamado no meu ministério. É isso que me dá paz em relação a pai em casa, como um esposo em casa, como um filho, uma herança do Senhor. Eu olho para minha casa, para minha mãe, e vejo assim, que fruto que está dando isso na minha vida. A palavra honra, no grego é timau. A palavra no hebraico, entenda que são homens judeus que escrevem em grego, mas pensam em hebraico. Certo? Olha aqui, homens judeus que escrevem em grego por conta de ser a língua comum, koiné daquela época, mas são homens que pensam em hebraico, com o conceito do judaísmo. A palavra para honra no hebraico é radar. Te faz pensar numa alguma coisa em relação ao trânsito? Radar. Você já foi pego pelo um radar? Eu já fui. E não pense que quando eu fui pego pelo radar, foi porque o radar depois, o Detran, Conatran, sei lá, Tran, qualquer Tran aí, me mandou uma cartinha dizendo assim, olha, eu estou aqui te mandando uma carta porque você fez tudo certinho do trajeto, daqui para São Paulo, na Castelo Branco, você fez tudo certinho, então nós estamos aqui te honrando, porque você acertou tudo. Não. Ela não vai gastar dinheiro te honrando, ela vai fazer jus à desonra, ela vai enviar para você a carta, para mostrar, para denunciar o que você desonrou, para dar multa para você. E ela não tem problema com isso, porque ela vai ganhar muito mais dinheiro com a sua multa do que ela mandar uma cartinha e gastar dinheiro no correio para mandar para você. Quem que é a honra a Deus? Radar, presta atenção, o que é radar? Radar significa revelar o movimento das pessoas. Você quer ver? Revelar o movimento das pessoas, é só você ver o contexto onde você vive. As pessoas nós podemos ver a todo momento se revelando o movimento das pessoas que trabalham com a gente, dentro da igreja e fora da igreja, dentro de casa e fora de casa. E o que é senão o radar? É aquilo parado que observa um trânsito. Presta atenção aqui para mim. O radar fica parado lá, e ele tem um poder de detectar. Ele fica parado, ele tem um ponto, geralmente está escondido, e isso que é o pior do Detran. Terrível isso. Ele fica escondido. Às vezes tem uma placa ou outra, a 100 metros, mostrando, olha, radar, anda a tal lugar, tanta velocidade. E o que acontece? Você passa, não dá crédito à placa, não presta atenção no sinal, que é a instrução, aí você passa acima da velocidade, aí o radar faz o quê? Tchuf! Ele revela o movimento seu naquele momento. Como eu falei para você, o Detran não tem compromisso de dizer para você que você acertou. Ele tem compromisso
de denunciar o que você errou. Só que quando se trata de radar, está se tratando, sabe o que aqui? A presença de Deus. Quem honra a Deus é aquele que faz a coisa certa na presença de Deus. Deus é o radar e nós somos os movimentos. É nós que revelamos o nosso movimento no trajeto. Nos tempos difíceis, onde os homens estão fazendo o que eles querem, autossuficientes, fazendo do jeito que eles querem, sendo egoístas, permanecendo obstinados e rebeldes, Paulo fala assim: você tem que ser diferente, o teu movimento tem que ser diferente. Então, toma cuidado com os princípios. Eu quero habilitar você, porque agora é hora de você se habilitar. Eu quero te dar uma carteira para você ter trânsito livre na estrada de Deus. Mas você tem que respeitar as normas, porque se você não passa pela prova do psicotécnico, se você não faz as aulas que tem que ser feitas na autoescola, na hora da prova você vai falhar, e você não vai ter autorização para transitar, e você não vai me honrar. Cara, que maravilha ter essa impressão, essa visão, essa revelação nessa palavra, de poder entender que Deus se movimenta em nós, para que a gente também se movimente do jeito dele. Deus, ele usa pessoas espirituais, homens sérios de Deus, para dizer assim: olha, me vê, se tem alguém que pode te ensinar a transitar da vida cristã, sou eu, Timóteo. Ainda eu, porque eu transitava de um jeito, mas eu caí do cavalo. Eu fui para um caminho que eu queria matar, Deus interrompeu o meu trajeto. Deus interrompeu o meu trajeto. Deus entrou na minha vida, Deus mudou a minha direção, Deus começou a me ensinar a como eu devo andar, e como eu devo honrá-lo nesse trajeto. Meu Deus, Paulo foi um homem interrompido por Deus, porque Deus, ele se revelou, ele brilhou para Paulo. Está aqui, eu sou o teu radar, eu sei quem você é. Putz, meu. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você quer perseguir os meus, mas eu te persigo antes, eu te vi antes, e eu te revelo antes, para você dizer para você que você está fora do lugar. Presta atenção, irmãos. Quem vive uma experiência com Deus, repassa a mesma experiência para os outros. Se vai ser do mesmo jeito, ou de outra forma, não tem problema. Do mesmo jeito não tem problema, mas pode ser de outra forma, mas baseado nos mesmos princípios. É preciso ter um encontro com Deus. É preciso ter um encontro com Jesus. É preciso ter um encontro com alguém que acerta a nossa vida, que dá rumo para a nossa vida, e que nos faz verdadeiramente honrar a Deus. Porque se tem um cara que acertou bem na sua vida, foi Jesus. Paulo era errante, era pecador também. Mas Paulo estava dizendo assim: olha, pelo menos, se tem um manto para você ver aqui, porque Jesus já foi, olha para mim, Timóteo, porque eu sigo aquele cara lá, Jesus, porque aquele cara lá me acertou, me deu um novo rumo, me deu um novo trajeto, ele me colocou numa via que a gente não pode errar. Mas se a gente errar, Deus tem misericórdia, mas é uma via que ele dá chance. Ele acrescenta quilômetros na nossa vida, ou ele recupera, não sei o que ele faz, eu sei que ele dá a chance para a gente retornar, e voltar pelo mesmo trajeto, e respeitar a mesma, como posso dizer, velocidade permitida. Então a gente refaz o caminho, mas para isso tudo a gente tem que passar pelos critérios da palavra. A base dessa constituição, dessas normas de trânsito é as Escrituras. Está claro aqui: tu porém permanece naquilo que você aprendeu, pelo menos naquilo que você aprendeu, já vai te ajudar a ter o temor do Senhor. É o temor do Senhor que gera honra, porque assim, olha, se eu trajeto, porque assim, obediência é aquilo que você faz perto do seu pai e da sua mãe. Honra é a obediência longe do seu pai e da tua mãe. É honra quando teu pai não vê você e a tua mãe não te vê. Você obedece perto, autoridade, mas a honra é a obediência longe do teu pai e da tua mãe. Por isso que honra tem a ver com algo que eu faço sozinho, não na presença de ninguém, só de Deus, porque Deus sempre está presente na minha vida, Ele sempre é o radar que me vê em todo o meu trânsito. Cara, que massa. E é bom pensar dessa forma, porque a gente vai andando na rua, a gente é tentado com tanta coisa, vontade de xingar no trânsito, vontade de olhar para uma mulher,
vontade de pensar em dinheiro, vontade de comprar as coisas, ter um outro carro, ter uma casa. E Deus vai olhando assim, observando a referência. Você está olhando para onde? Olha para a placa, olha para mim. Oh! Aí Deus olha aqui para mim, eu estou perto de você, eu sou o teu radar, olha aqui, foca. Reconheço Deus, reconheço. Eu confesso, eu quero te honrar, e é possível te honrar. Quando a gente revela, tem essa experiência, primeiro a gente pega para a gente, isso trabalha dentro da gente, depois a gente passa para frente isso. Se outros vão querer viver assim, beleza, se não, vão continuar fazendo o que todo mundo gosta de fazer, o que todo mundo faz. Está aqui, o rol daqueles que querem viver de forma autossuficiente, obstinada, rebelde. Está aqui, ó. Tempos difíceis, é aquele que produz tempo difícil. Você pode ser um homem, uma mulher, que no tempo difícil, possa manifestar o tempo de Deus, pode permitir o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, dentro do Cronos, que oprime a gente, que regra a gente, que limita a gente, que avalia a gente. Mas o Deus, ele entra no Cronos, e o Kairos só faz sentido porque o Kairos é o pai do Cronos, e o Cronos é o filho do Kairos, e há um conflito entre eles. Então o pai se manifesta assim: eu sou maior do que o Cronos. Na mitologia grega é exatamente isso. Deus entra no Cronos e começa a se manifestar, sabe para quem? Como ele fez com Paulo. Ele entrou no tempo de Paulo, mas ele entrou não com o tempo, ele entrou no tempo de Paulo, mas que entrou com o Kairos dele. Ele apareceu para Paulo. Paulo ficou totalmente espantado com tanto brilho, com tanta revelação. Por isso que honra tem a ver com isso. Revelar o movimento das pessoas. Rapidamente, uma geração que honra a Deus é uma geração que permanece nos valores que aprenderam. Agora a pergunta é: se você é convertido, eu estou falando para convertido, não estou falando para quem não é convertido, não. Não está falando de qualquer conteúdo, estou falando do conteúdo da palavra. Se você é recém-nascido, você está na juventude da fé cristã, recém-nascido cristã, na juventude cristã, ou já é pai espiritual, você tem que permanecer do mesmo jeito. O mínimo que você sabe sobre Deus já te ajuda você a entender que você precisa crescer mais e obedecer mais. Todo mundo que entra na mesma estrada tem que respeitar as mesmas placas que todo mundo obedece, que todo mundo tem que obedecer. Radar é para mim e para você. A diminuir a velocidade é para mim e para você. O pare, o quebra-mola, sei lá, é para mim e para você. A faixa de pedestre é para mim e para você. Vai depender muito como você enxerga isso, respeita isso. Por isso, você precisa continuar. O que é continuar? Contenere, segurar com. Permanecer é continuidade. É segurar com aquilo que eu aprendi, de aprender. Eu aprendi aquelas coisas erradas, de prender. Sabe qual que é a ideia aqui? É um ramo que nasce e vai grudando numa parede, ou numa árvore, e ela vai aprendendo, porque ela vai ocupando espaço no objeto que ela gruda. E quanto mais ela avança, mais ela conhece. Quanto mais ela avança, mais ela aprende. Olha que interessante, se você não tem o teu coração nas escrituras, então você está colocando o teu coração em outro lugar. Se você não avança nas escrituras, você está avançando em outro conhecimento que não é as escrituras, que pode colocar em risco o teu trajeto, a sua honra a Deus na vida cristã. Os irmãos estão entendendo isso? Os irmãos que estão em casa aí, que tem tantos anos de vida cristã, você de repente faz uma avaliação na sua vida, o quanto você desonrou Deus no seu trajeto. E o quantas vezes, por isso que você tem que entender uma coisa, vida cristã é uma vida proporcionada por um Senhor que entra na tua vida para colocar valores que antes não havia em você. E Ele começa a governar a sua vida, e Ele faz isso dentro de você primeiro, para depois te usar. Então, você aprende as normas e você repassa as normas. Olha só o que Paulo fala para ele aqui, ó. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Permaneça nos valores que aprenderam. É isso. Não despreze aquilo que você aprendeu da sua mãe, da sua avó, do seu mestre, do seu pai espiritual.
Não despreze aquilo que você aprendeu de Deus, do Espírito, o entendimento com a palavra. Segunda coisa, é uma geração que honra a Deus, é uma geração convicta naquilo que crê. Olha aí, de que foste inteirado. Essa palavra aqui no grego é epistotes, epi, de algo encaixado. Presta atenção, algo encaixado. Epi significa algo que vem para encaixar exatamente na minha e na sua vida. Pistotes é fé. É uma fé encaixada, uma convicção, uma fé. Quer dizer, quando eu estou inteirado, eu tenho certeza dentro de mim. Quando você fica inteirado sobre um assunto, você tem confiança, você tem convicção. Se eu permaneço naquilo que eu aprendi, isso, permanecendo, continuando, segurando sempre, continuando sempre, isso, e tendo contato sempre, isso é algo que fica se inteirando dentro de mim. E eu tenho certeza, eu não saio desse trajeto, porque se eu respeitar todos os sinais de trânsito nesse trajeto, eu vou honrar a Deus. A questão aqui não é o meu trajeto, não é a minha história, é a história que envolve a vida de Deus. Quando você entende isso na vida cristã, você abre mão daquilo que está prejudicando a sua vida no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. Presta atenção, é simples, mas tem que bater no coração. Às vezes você está ouvindo com o ouvido, só ouvindo, mas não está batendo no coração. Se você não entender isso, que a tua história não é o que vai te levar para honrar a Deus, e que a história de Deus para a tua vida é o que vai honrá-lo, porque é do jeito dele, Ele sabe o melhor trajeto da sua vida. Então, passa por negar a si mesmo, porque se tem alguém que tem dificuldade nesse mundo de respeitar sinais de trânsito, sou eu. Como eu fico com raiva. E é no trânsito que eu vejo o quanto existe dessa malignidade dentro de mim. A vontade de xingar, a vontade de ultrapassar, a vontade de correr, a vontade de passar na linha contínua, até que eu estou aprendendo. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente pega a velocidade que a gente quer, a gente pega a estrada que a gente quer, e a gente sempre usa. Talvez você precise do Waze de Deus, né? Talvez seja isso. Uma geração que permanece nos valores que aprenderam, convicta naquilo que crê, e terceiro, considera seus mestres, professores e educadores. Olha ali, verso 14, sabendo de quem aprendeste. Sabendo de quem aprendeste. Sabendo de quem aprendeste. Permanece, convicção e sabe. Porque permanece, está convicto, vai dar conta na hora que for provado. Eu sei, a prova está aqui, então se você permaneceu, está inteirado, está convicto, então você vai mostrar conhecimento, e tu vai dar conta daquilo que você sabe. Olha o tema, é uma guerra, é uma batalha. O tema, segundo Timóteo, responsabilidade e instrução. Guerra, responsabilidade e instrução. A vida cristã é uma guerra. É uma vida de responsabilidade, ela deve ser instruída sempre, até o fim. E se eu venço nessa guerra, nessas batalhas, contra a minha própria vontade de não querer submeter aos princípios da palavra de Deus, de permanecer nas Escrituras, eu mostro responsabilidade com aquilo que eu sei, porque de fato, uma vez que bin aconteceu no seu coração, pode ter certeza que bin, que é conhecimento no hebraico, tem a ver com registro, captar, registrar. Deus sabe que isso já foi entendimento no seu coração, então eu e você não vai poder dizer para Deus que nós não conhecemos, que não bateu no nosso coração esse princípio, esse valor, essa exortação, essa recomendação. Meu Deus. Se você prendeu isso, então está com você. Verso 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, quer dizer, conhece a palavra. Uma geração que honra a Deus, conhece a palavra. Segundo, que podem, eu estou destacando essa palavra, que podem, é dinamite, capacitada pela instrução e sabedoria. Uma geração capacitada pela instrução da palavra, que traz sabedoria. Sabedoria tem a ver com solução de problema. Se conhecimento é o conteúdo que se adquire, sabedoria é a prática desse conhecimento. Muita gente tem conhecimento, mas poucos têm sabedoria. Poucos têm sabedoria, sem conhecimento, mas eu prefiro ter sabedoria do que conhecimento.
Tem gente que não, parece que é inerente, Deus colocou dentro do ser humano a vida nele, até o ímpio faz coisa certa. Meu Deus, é verdade. Até o ímpio faz coisa certa. Mas a sabedoria aqui, é a sabedoria que leva à salvação. Olha aqui, irmãos, é que me liberta no trajeto da vida cristã e me faz saber que a salvação está em Cristo Jesus pela fé. Capacitada pela instrução, e outra, é salva, uma geração que honra a Deus, é salva pela fé na direção e na pessoa certa, é em Cristo Jesus. É uma geração que sabe que sem a palavra, sem as escrituras, sem essas recomendações, sem esses princípios, não vai dar conta de ser fiel no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa como pai, na sua casa como esposo. Vai falhar, vai falhar. Aí eu não estou falando aqui que não vai falhar, não, pastor, a gente peca, sim, mas até para pecar, esse acidente que acontece na minha vida, vem com tristeza que gera arrependimento para a salvação. É diferente da tristeza que gera morte do mundo, mas quando eu estou no trajeto, se eu falho, e Deus sabe que eu posso falhar, logo eu volto, Deus me perdoa. Há um temor, há um senso aqui dentro de mim de tristeza, porque eu errei contra o meu Deus. Isso é bom. Essa tristeza, olha o paradoxo, é muito bem-vinda, é o que resolve, é o que dá chance para retomar. Entenda que a tristeza talvez que está na sua vida, seja a tristeza dada por Deus, para você voltar para Deus. Se o Detran desse chance para todos nós, para a gente não tomar a multa que a gente tomou, talvez a gente faria de novo, eu vou voltar. Aí você fala assim, não, mas se eu voltar para São Paulo, lá perto de São Paulo, eu vou gastar R$100 e poucos de pedágio de ida, mais R$100 e poucos de volta, e então não vai dar, não, duzentão, e a multa é 150, vamos pensar assim, não, então eu prefiro pagar a multa. Mas você não quer passar pelo trajeto de novo, e honrar Deus. Entende isso? Olha como nós falhamos. Deus está dando chance para essa geração, uma geração de Timóteo, uma geração que honra Deus, uma geração que tem que se esforçar para ser homem e mulher de Deus, pai, filho de Deus. A geração que honra a Deus não tem dificuldade de reconhecer a natureza das escrituras, que é espiritual. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra útil aqui é ophélemos, significa vantajoso, lucrativo. A gente luta pelos nossos filhos fazendo um curso na faculdade, na universidade. Investe financeiramente na vida deles para ter isso. Coloca inglês, francês, japonês, chinês, futebol, natação, musculação. Tudo isso é muito bom, mas não salva o teu filho. No frigir dos ovos, quem vai te salvar é o evangelho. Pode ter certeza disso. O inglês, o seu filho não vai levar ele para o céu. Mas eu falo inglês, Jesus, não interessa. Você precisa aprender a minha linguagem. Investe, mas não investe na vida dos filhos com as escrituras. Sabe por quê? A lucratividade, o senso de lucratividade e de vantagem nesse mundo para os homens de hoje, e isso atinge, é um mundanismo dentro da igreja, é que a gente fazendo isso para os nossos filhos, eles vão ter lucratividade e vantagem. Então, a gente indica os nossos filhos para fazer já o curso que vai dar mais dinheiro, e não tem a ver com o chamado deles. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Quem disse que o trajeto é o trajeto que tem nesse mundo? Todo que sai com 16, 17 anos do segundo colegial, é isso? É isso? Terceiro colegial, é isso? Já tem que ir para uma faculdade? Você vai contestar, não tem problema não. Eu só pergunto como é que vai dar lá na frente. Muitos dos nossos filhos vão se embrenhar em coisas erradas. Muitos de vocês já passaram por grandes coisas erradas. E tem gente, está aí essa geração ideológica do inferno. Está aí essa geração que despreza as coisas de Deus. Geração que relativiza tudo. Desculpa, prefiro ser ignorante. Eu não preciso conhecer tudo, eu preciso conhecer a verdade. Eu não preciso conhecer tudo, eu preciso conhecer a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade, ela precisa ser conhecida, ela liberta, ela é uma pessoa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Paulo está dizendo. Paulo nunca recomendou ele fazer faculdade, até porque talvez não tinha, ou fosse um rabino, não. Seja um jovem, filho na fé.
Recomenda essas coisas, foge das paixões da mocidade, segue a fé, a justiça, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Meu Deus. Estou terminando, irmãos. Uma geração que honra a Deus não tem problema de ser chamada a atenção. Uma geração que conhece a Deus, ela vai atrás daquilo que lucra verdadeiramente para a vida dela, que traz vantagem para ela aqui nesse mundo, no tempo de agora e no tempo eterno. A lucratividade, a vantagem é que nós estamos protegidos por aquele que nos vê. O radar é Deus e nós somos o movimento dele aqui na terra. Interessante isso, porque olha, tudo que é inspirado e útil é para, em prós, vem em direção a nós. Ó, para aqui é prós, de prosseguir. Em direção a mim vem o ensino. Ela marca aqui dentro. Se a instrução do trânsito não bater no meu coração, eu não vou marcar a hora que eu tenho que parar no trânsito. A hora que eu tenho que parar no sinaleiro. O ensino faz parte daquilo que me chama a atenção, para ensinar algo que eu não sei. Ensino que significa didaskos, didascalia, as suas variantes. E tem a ver com aquilo, informações que eu não tenho. São ensinos, conteúdos que eu não sei. E quando eu aprendo, eu sei. Eu dou conta. Está registrado, está captado. Eu vou saber, pelo menos eu vou obedecer. É uma geração que obedece. Porque aprendeu certo, foi ensinada. Só que a geração que é ensinada, ela sim pode verdadeiramente ser repreendida. Porque tristeza, sabe o que é? Você repreender o seu filho sem ter ensinado ele antes. O trajeto aqui, ele é progressivo e é proposital. Primeiro, para você repreender o seu filho, você tem que primeiro ensiná-lo. Aí faz jus repreender por uma coisa que ele já sabe. Porque se você repreende por coisas que ele não sabe, não faz sentido você repreendê-lo. Então o ensino aqui é proposital. Para repreensão, para correção e para educação na justiça. Presta atenção rapidamente. Ensino significa informações que eu não sei. Repreensão significa exatamente, sabe o quê? Uma convicção que prova que você está fora do lugar. Olha aqui para mim. Você é capaz de ter o seu coração aberto para essa avaliação de Deus na sua vida? Você está preparado para ter uma pessoa espiritual na sua vida, um pastor? Porque a gente faz parte de uma geração, mesmo dentro da igreja, mesquinha, mimimi. Que o pastor tem medo. Eu não quero ter medo não. Eu digo para os meus aqui, não tenham medo, porque Deus deu autoridade para nós. E nós vamos junto. Nós iremos, amém irmãos? Os irmãos aqui, nós vamos junto, porque é essa geração que vai romper. E presta atenção, você é mimimi, muitas vezes. E a gente vai chegar no seu filho, vai chegar em você, para repreender você. Porque você está sendo ensinado agora. E você vai poder dizer que você não aprendeu. A não ser que você não queira. Ou a não ser que você quer ser parte daqueles que promovem tempos difíceis. Está aqui o rol daqueles que querem continuar autossuficientes. Querem a glória dos homens, não querem a glória de Deus. Querem honrar aos homens, mas não honrar a Deus. Porque honrar a Deus tem a ver com uma postura no secreto. No secreto. E olha só, eu sou ensinado, eu sou repreendido, então Deus me repreende aqui dentro. Mas Deus não me deixa fora do lugar, graças a Deus. Eu não chamo a atenção de alguém para sair nesse lugar que ele não tem que estar. Ele pega, não me deixa fora do lugar, ele arranja um lugar para eu estar. E me coloca de novo no lugar onde eu primeiro ensinei. Cara, que massa, esperança. A correção me dá esperança. De um ensino que eu não prestei atenção lá no começo. Porque entre o ensino e a correção existe uma repreensão. Que Deus faz você voltar para o começo. Eu te ensinei, mas você não prestou atenção, estou te repreendendo, agora estou te corrigindo você novamente. Aí, quando você ensina bem, você tem autoridade para repreender, corrige, aí você consegue, sabe o que é com ele? Educação na justiça. Que é justo, cumprir todos os detalhes desses sinais de trânsito, porque é justo, Deus está presente. Justiça no hebraico significa tzadik, significa o homem ao lado se movimentando o tempo todo. Cara, isso é muito bom. Que radar é esse que se movimenta? Esse radar, ele se movimenta. Quem é o radar? É Deus. Deus é o homem ao lado se movimentando o tempo todo sobre a tua vida. Esse é justo. É justo porque sabe o quê? Não porque ele cobra de mim uma postura correta.
Porque ele fala assim: você tem necessidade da minha presença. A minha presença te constrange e você faz o que eu peço para fazer, o tempo todo. É alguém que respeita os sinais da vida cristã, em nome de Jesus. Cara, isso aqui na justiça, na presença de Deus. Filhos que vão honrar pai e mãe, quando estiverem longe. É duro você ouvir a fala de um filho. Eu tive uma fala de um filho nessa semana, desabafando do pai, falando horrores do pai. E aí na hora que eu estava falando, meu filho perto de mim falou: pai, o que é isso? Falei: filho, isso aqui é resultado de uma geração que, não sei. Aí eu falei para ele: filho, por isso que o papai vai ser chato com você até o final da sua vida, até Deus permitir. A hora que você tiver chance de sair de casa, você vai, mas você não vai poder dizer. Aí que tá, não é garantia. Eu não garanto nada para os meus filhos. Porque quando eles crescerem, eles são responsáveis por eles mesmos. Eles vão ter que se movimentar do jeito de Deus. Ainda bem que Deus continua com os nossos filhos. Ainda bem que Deus continua com os nossos filhos, porque a gente vai embora, viu? Os pais que estão aqui, a gente vai embora. Pensa agora no Vitor Hugo. A gente vai embora. A gente vai embora. E quem vai dar conta da herança dele é Deus. É Deus que vai cuidar da herança. Eu peço que vocês entendam que Deus está chamando a gente para fazer parte de uma geração que honra a Deus. A geração de Timóteo. Uma geração que presta atenção, que permanece naquilo que aprendeu. Olha só, uma geração que se educou, foi educada. E olha só, tudo para finalizar, tudo isso, para isso aqui. A fim de que o homem e a mulher de Deus, que é o meu e o seu filho, que é você vó, que é você mãe, que é você Paulo, um pastor, uma autoridade espiritual sobre a vida do seu filho, você Timóteo, para que o homem de Deus seja artios, que forma a palavra artista, pronto e agora. O que o artista faz? É aquele que está pronto, preparado e agora para encenar do jeito que tem que encenar. E a encenação, ou a representação, ou o comportamento da encenação tem a ver com a história de Deus, do jeito que Deus quer. Então, pronto e agora, passe 80 por hora nesse lugar. Pronto e agora, para na faixa pedestre. Pronto e agora, faz o jeito que eu estou pedindo, porque você será perfeito. Sabe quem é perfeito? É o artista de Deus, que respeita a história, o enredo de Deus. É esse. E diz que esse, que respeita o enredo de Deus, ele está preparado para expor isso para as outras pessoas. Porque artios, e aqui perfeitamente habilitado, significa ex artio, artista para fora, ex. Olha só, primeiro eu aprendo no teatro de Deus. Vamos pensar assim. Eu aprendo aqui, na igreja, na minha casa, lá fora, eu vou estar habilitado. Perfeitamente habilitado para representar a história que Deus me ensinou lá na minha casa, lá na minha igreja, com minha avó, com meu avô, com a minha mãe, com meu pai, com o pastor Jean, Tiago, Juba, Caio, Robson, pastor Guto, presbítero tal, a irmã tal, outros irmãos que têm capacidade espiritual de ministrar aqui. Agora eu estou preparado para ser um artista fora. Aí Deus expõe a gente, para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente autorizado, para toda a boa obra. Meu Deus, isso aqui não é uma novela, isso aqui é uma realidade. Para boa obra aí fora, aonde nós temos nos tempos difíceis, o cenário da desordem, da obstinação, da rebeldia, está aqui. Deus está querendo usar os seus artistas, nesse mundo, não para terem o sucesso do que eles buscam, mas demonstrar a glória de Deus, amém? Manifestar a glória de Deus e honrar a Deus, porque é assim, eu faço, porque eu tenho uma motivação, tem alguém que se movimenta do meu lado, que é o radar da minha vida, que é o justo, o homem ao lado, que se movimenta o tempo todo do meu lado, esse é Deus. Então Deus, eu vou honrar o Senhor, porque em eu acertar com os homens,
eu vou errar. Mas se eu acertar com o Senhor, vou ser perseguido, porque todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Irmãos, Deus nos abençoe. Desculpe a demora, mas penso que foi o necessário que precisa ser falado. Se eu for repetitivo, não tem importância. Fique com o princípio, prossiga. Deus vai cobrar de você e de mim nesse trajeto. Você pode atrair para sua casa multas, mas você pode atrair para sua casa honras. Deus quer te honrar. E sabe o que Deus faz? Deus te honra onde você, por pessoas que você nunca imaginou. Presta atenção, a honra, ninguém honra quem não conhece. Eu nunca honrei alguém que eu não conhecia, porque a honra tem a ver com aquilo que eu vejo sobre outra pessoa. Então, no serviço, num trabalho, eu posso um dia, num amigo secreto, antes de revelar, eu falo assim, essa pessoa tem sido isso, essa pessoa fez isso aqui para mim, e aí a pessoa que está ouvindo, não, esse aqui não sou eu, porque eu nunca fiz isso para ela, então ela vai eliminando por partes, mas a pessoa que já fez isso, ela me trouxe um café um dia aqui, que eu estava triste, aí a pessoa já começa, cara, fui eu que fiz isso. Aí ela vai afunilando sobre o caráter da pessoa. Ela fala assim, pois é, eu estou te honrando porque a pessoa foi você mesmo. Você trouxe café para mim, você citou um versículo para mim, você me amou naquele dia e eu te honro hoje. Honrar implica relacionamento. E só pode honrar a Deus aqueles que são de Deus e foram chamados para ser relacionados. Por isso que a Bíblia te dá a chance de você relacionar com Ele, para te tornar salvo pela fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Por favor, pastor Tiago, nós vamos encerrar. Irmãos, obrigado pela atenção de vocês, me perdoem a demora. Peço que você, como pai e mãe, líder espiritual, pode tocar, que você atente para isso. Você é a geração já presente. Quando eu falo da geração aí, não é para a próxima geração apenas. Irmãos, Deus chamou novamente Moisés com 80 anos de idade. Entende aí? A maioria de vocês que estão me ouvindo não tem 80 anos de idade. Tem 60, 70, 50 anos. Alguns aí 40. Então, a gente tem mais tempo e mais chance de ser chamado antes por Deus, para fazer mais coisas e honrar mais Deus no nosso trajeto. Então, você vô, é com você que Deus quer contar nesse trânsito da vida cristã, nesse mundo, amém? Em nome de Jesus, no trânsito da vida, Deus quer te usar, para ser aqueles que não recebem multas, não dê dinheiro para o inimigo quer te pegar. Olha aqui, uma frase interessante. O Satanás, o diabo, ele não trabalha para que você faça a vontade dele. Pelo contrário, ele trabalha muito, mas muito em função de você fazer a sua vontade. Porque quando você faz a sua vontade, você não faz a vontade de Deus, é isso que ele quer. Então, o inimigo é aquele que vai colocar situações de tentação, fora a tua tentação natural. A Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ele vai também usar também, o inimigo vai ser usado para tentar desviar e fazer com que você pegue rotas que não tem nada a ver com Deus. Para que você faça a sua rota, para você achar como se diz, um atalho para ver, e Deus fala assim, não, persiga nesse caminho, porque esse é o caminho que eu quero para a sua vida. Ainda que seja difícil, ainda que você tenha que pagar 10 pedágios, mas eu quero que você vá para um caminho seguro. Amém? Se esforce como vô, como vó, como mãe, pai, filho, e avance na vida espiritual em nome de Jesus, amém? Gostaria que você agora pudesse ouvir um cântico, depois a gente vai fazer uma oração e dar a bênção. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma,
teu querer em mim. Pai bendito, obrigado por essa manhã, porque o Senhor nos dá a chance de acordar e respirar já se movimentando do jeito que o Senhor quer. Isso mostra, Pai, que a gente aprende isso na nossa casa, na nossa cama, no nosso quarto. Essas questões morais, Pai, que são inversos desse grupo de pessoas que vivem de forma, Pai, desordenada, causando e promovendo tempos difíceis. Deus, eu não quero que os meus filhos, eu não desejo, Pai, que os filhos desta igreja, a geração desta igreja, promova tempos difíceis. Eu peço, Pai, que nos tempos difíceis, no meio dos tempos difíceis, o Senhor se manifeste com o tempo do Senhor, o Kairos, e que o Senhor nos use no movimento, na mudança do Senhor em nós, como um Deus justo presente, e que o Senhor nos encaminhe como uma geração, uma igreja, que respeita os sinais do trânsito celestial aqui na terra, que a nossa política seja a ética do céu aqui embaixo, em nome de Jesus, que seja, Pai, os valores do céu, do reino aqui na terra, que vai além das leis deste mundo, em nome de Jesus. Deus, abençoa esta igreja, com a geração de Timóteo, Deus, em nome de Jesus, usando homens de Deus, que sabem das escrituras, para ministrar os nossos filhos, em nome de Jesus, que sejam referências nesta igreja, em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, que são referências espirituais. Por isso, Deus, eu espero um movimento diferente do Senhor, daqui para frente, sobre a nossa casa, nos ensina, Pai, como diz a Tua palavra, que Noé, pela fé, foi divinamente instruído. O Senhor falou do alto, sobre acontecimentos que ainda não se viam, e me parece o que está acontecendo. E ele, sendo temente a Deus, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pai, eu peço que o Senhor instrua os homens e mulheres dessa igreja, Deus. Apareça para eles, apareça do alto instruindo, Pai, para que cada um construa a arca do jeito que o Senhor quer, porque a arca é a prova para a condenação desse mundo, mas também daqueles que serão herdeiros, porque só pode herdar quem está vivo, e só ficou vivo aqueles que entraram na arca, são os que estão protegidos pela arca, pelo projeto que Deus tem para as nossas famílias. Deus salva as nossas famílias, vem e revela a cada família, Pai, o projeto da arca para a salvação da nossa casa, e que pela fé homens e mulheres prossigam do jeito que o Senhor quer, segundo as medidas de dentro, segundo as medidas de fora, que não haja brecha, e que seja bem betumado, bem tampado, e que nosso trajeto, nosso transporte possa respeitar e ser levado pelo movimento das águas do Senhor, do poder do Senhor. Por isso, Deus, obrigado por essa manhã, recebe a glória do louvor, dos cânticos, das orações, dos avisos, da Tua palavra. Recebe, Deus, a glória deste momento, e que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, Deus, e que o Senhor cubra, revista, Pai, toda a nossa vida com a Tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dados inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica por todos os santos. Proteja a sua igreja nessa semana, e que possamos ver o movimento do Senhor do nosso lado, o tempo todo como aquele que nos vê, esperando sempre um comportamento adequado, um comportamento útil, vantajoso, lucrativo, que redunda em glória ao Senhor. Recebe a sua glória neste dia, e leva nós para as nossas casas em paz, e dê paz para aqueles que estão em suas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você.